A condenação de Daniel Silveira gerou uma reação imediata no mundo político. Aliados criticaram a decisão do Supremo, já a oposição celebrou o resultado do julgamento. A reportagem é de Vitor Hugo Salina. A decisão da maioria no STF em condenar o deputado federal Daniel Silveira repercutiu entre apoiadores e adversários políticos. O deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo, disse que a Suprema Corte rasgou a Constituição. Acompanhamos estarrecidos a decisão do STF, que praticamente rasgou a Constituição Federal, colocando um deputado federal em pleno exercício do seu mandato a cumprir uma pena que, na nossa visão, é absolutamente ilegal, desproporcional, desarrazoada. Segundo o deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, a condenação foi um erro que ficará na história do direito do país. Ele foi julgado por crimes contra a Lei de Segurança Nacional, que nem existe. Foi condenado de forma errada. Um deputado federal jamais poderia ter sido preso e jamais deveria ter sido submetido a nenhuma medida cautelar. Tudo absolutamente errado. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, lamentou a decisão. Quem diria que Cássio Nunes acertaria e André Mendonça erraria tanto, comentou. Ela ainda complementou: dia de luto, morreu a justiça. A deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, comparou o julgamento ao do ex-presidente Lula. O STF forma pela maioria como se tratasse de um processo válido e não nulo desde a origem. Para Lula, sobraram garantistas e filigranas processuais. Para Daniel, acredita que houve devido processo legal? A deputada estadual Janaína Pascoal, do PRTB, também criticou o julgamento e o silêncio do Poder Legislativo. Ademais, um julgamento realizado por magistrados que se entenderam ameaçados é inimaginável. Parte impedida de acompanhar a sessão, advogado multado por defender seu cliente e a OAB calada. A Câmara, o Senado. Com a condenação, o deputado federal Daniel Silveira, que havia manifestado interesse em conquistar uma vaga no Senado nas próximas eleições, perderá todos os seus direitos políticos. Isso porque, com a decisão do STF, ele se enquadra na lei da ficha limpa, que torna inelegível qualquer pessoa que tenha sido condenada por um órgão colegiado, isso é, formado por mais de 3 juízes. Ex-aliados do governo e integrantes da oposição comemoraram a decisão. A deputada federal Joyce Hasselmann, do PSDB de São Paulo, pontuou o voto de Cássio Nunes, que justificou as falas de Silveira como apenas bravatas. Sabemos que bravatas podem até se tornar realidade. As bravatas de Trump levaram à invasão do Capitólio e deixaram 5 mortes, afirmou a deputada. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, comemorou a decisão. Decisão do STF sobre bolsonarista Daniel Silveira é pedagógica. O fascismo aqui não vai se criar e a democracia vai prevalecer. Criminoso não é candidato. A deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que Daniel Silveira é indigno de permanecer no plenário por atacar a Constituição. Segundo o advogado especialista em direito eleitoral Roberto Rolo, Daniel Silveira ainda tem a possibilidade de conseguir terminar seu mandato mesmo após a condenação. O julgamento foi 20 de abril, eu diria que o acórdão deve ser publicado aí meio de maio, aí tem prazo para entrar com embargos, e aí depois o ministro Fux, né, vai marcar um outro julgamento, sempre a gente está falando na hipótese de existirem embargos. Eu acho que deve haver embargos, então o ministro Fux vai marcar outro julgamento. Então eu diria que existe uma possibilidade, inclusive, dele terminar este mandato. Isso só não vai acontecer se o ministro Fux pautar este julgamento de embargos rapidamente, mas para isso tem que passar na fila dos outros processos. Eu não sei se será o caso. E aí é bem capaz do deputado terminar o mandato, que termina esse atual em 31 de janeiro do ano que vem, 2023.
A análise do advogado Alberto Luiz Rolo. E girando os nossos comentaristas nesse feriado, conosco o Diogo Schelp e também a Cristina Grêmio. Começo por você, Diogo, essa condenação, o que representa? Claro que a partir de agora haverá mais críticas ainda ao Supremo, já os oposicionistas, como destacamos na matéria, acabaram comemorando a decisão. Bem-vindo, Diogo. Bom dia a todos. Pois é, do ponto de vista político, porque obviamente é um julgamento com caráter legal, né? Tem seus aspectos jurídicos, mas não dá para descartar aí os aspectos políticos. A gente vê claramente uma mensagem do Supremo a um grupo de políticos ligados muitas vezes ao bolsonarismo, que fazem ataques que esses juízes do Supremo consideram fora dos limites do que se pode aceitar como críticas ao Supremo Tribunal Federal. É por isso que causa essa estranheza e eu aceito essas críticas que são feitas ao fato de que a gente vê, num julgamento como esse, um ministro como Alexandre de Moraes se referindo a si mesmo, né? Falando que o réu referiu-se a ele, que julgador de determinada forma agressiva. Então isso causa realmente estranheza. Mas isso não significa que o Daniel Silveira não tenha de fato cometido crimes ao longo desse processo, principalmente ao longo do processo, antes do início do processo, mas também ao longo do processo, como bem observou o ministro André Mendonça em seu voto. Considero até que foi talvez o voto mais ponderado que a gente teve ontem, porque foi o que considerou justamente apenas os crimes cometidos pelo Daniel Silveira, as ameaças que ele fez ao Supremo e aos ministros do Supremo ao longo do curso do processo, o que demonstra que ele claramente não tinha a menor intenção de respeitar qualquer decisão judicial. A gente precisa lembrar que esse processo começou lá atrás com a determinação da prisão de Daniel Silveira por um ato de ofício de Alexandre de Moraes, o que abre um precedente bastante preocupante na corte, mas foi uma decisão que depois foi confirmada pelos outros ministros, pelo pleno do STF e também pela Câmara dos Deputados, que não votou pelo fim, né, pela manutenção, votou pela manutenção da prisão de Daniel Silveira lá atrás. Agora, muitos deputados se dizem arrependidos de terem feito isso. Mas, enfim, do ponto de vista político, é uma mensagem de que o Supremo considera que ataques contra os seus membros são, sim, um ataque contra o livre exercício dos poderes nessa democracia. A gente chama agora a Cristina para essa conversa. Limites da liberdade de expressão. Até onde vai a imunidade parlamentar, né? Nesse caso em que o tribunal é vítima e julgador? Cristina. Até onde esses ministros que escrevem a própria Constituição quiserem. Isso ficou bem claro. Eu digo que o julgamento de ontem marcou o início oficial do fim do Estado democrático de direito, a oficialização da insegurança jurídica que tantos juristas já alertavam que estávamos vivendo. Agora vivemos definitivamente com uma sentença judicial da Corte Suprema. Veja, analisando os vários pontos aqui, né? Primeiro, muitos juristas, aliás, os maiores juristas do país ainda vivos, aqueles mais respeitados, inclusive que foram professores, alguns desses ministros que aí estão, dizem que esse julgamento já seria nulo por causa de algumas questões que desrespeitam a própria Constituição. Uma delas é essa da vítima julgar o agressor, o suposto agressor. Isso não existe, isso não é praticado por nenhuma democracia do mundo, nem nas republiquetas de banana, né? Então, jamais poderia ter acontecido. Mas foi se caminhando o processo, fingindo que isso não estava acontecendo. A gente viu a aberração ontem, citada aí pelo próprio comentário do Diogo, do ministro relator, dizendo em primeira pessoa, né? Quer dizer, ele é a vítima e ele está ali julgando. Isso não foi um tribunal de acusação, e sim uma inquisição. Isso jamais poderia estar acontecendo em pleno século XXI, numa democracia plena que dizem, né, que o Brasil ainda é. Já não acredito mais. Mas veja o voto do próprio ministro André Mendonça. Para mim, ele comete um erro crasso ali, que é quando ele julga parcial a imunidade parlamentar. Ele interpreta que o deputado, quando se coloca na frente de uma câmera para falar com seus eleitores, não está sendo deputado, está sendo apenas um cidadão comum. Para mim, que sou leiga em direito, isso é um erro crasso, mas tem vários juristas apontando também isso, que jamais poderia
de considerar parcial a imunidade de um parlamentar, até porque o Constituinte foi muito claro em querer dar plena imunidade parlamentar a todos os parlamentares, quando ele colocou aquela palavrinha quaisquer palavras, votos e atos. Então, pouco importa se ele estivesse falando dormindo, sonâmbulo, ele ainda está ali como deputado, ele é considerado imune por ser um parlamentar. E aí eu só queria fazer alguns comentários aqui. Tem um outro ponto que é muito questionado no meio jurídico, que é a pena que foi aplicada, né? Foi aplicada a pena máxima de 8 anos por essa nova lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional, que foi a lei que originou o processo. Então, não se pode você criar uma nova lei e aplicar retroativamente. Ele teria que, no máximo, ter imputado a pena máxima prevista na lei anterior. Mas queria fazer um breve comentário sobre o que disse a Gleisi Hoffmann. Criminoso não é candidato. KKKKKKK. Olha quem fala, né?